Meu nome é Evandro Tinoco Mesquita. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto novo em cardiologia, que são os cuidados paliativos no contexto do doente cardiovascular. A cardiologia ela tem lidado com o desafio da terminalidade dos seus pacientes, enfrentando o problema da morte, criando soluções, utilizando novas tecnologias como balão intra-aórtico, corações artificiais, propondo tratamento cirúrgico, o transplante de órgãos, ou seja, nós temos enfrentado o desafio das fases avançadas da doença cardiovascular, incorporando cada vez mais tecnologia e, com isso, ampliando as perspectivas de sobrevida dos pacientes. Mas, mesmo com todo o avanço tecnológico, sabemos das limitações do tratamento. Uma disciplina que, na realidade, é uma forma de atuação que os profissionais de saúde e principalmente o cardiologista precisa articular no seu dia a dia, principalmente frente aos pacientes idosos com doenças cardiovasculares, muitas das vezes com grande impacto na qualidade de vida, é a organização e o planejamento dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos surgiram basicamente para serem aplicados numa fase avançada das doenças, muito ligados ao final de vida, principalmente dos doentes oncológicos. E que hoje, a partir de uma visão mais ampla da Organização Mundial de Saúde, visa ser utilizado num contexto da doença crônica, principalmente numa fase avançada sintomática, um cuidado de suporte sobre a esfera de suporte físico, removendo os sinais físicos, o desconforto, a preocupação com o suporte social do paciente, espiritual do paciente. E não só do paciente, mas de sua família e do seu cuidador. Portanto, quando nós pegamos um exemplo, que é a insuficiência cardíaca, uma doença que exige do cardiologista um olhar já para o futuro, e principalmente, muitas das vezes são pacientes idosos com múltiplas comorbidades, onde junto com o sintoma da dispneia, da fadigabilidade, existem outros sintomas, muitas das vezes altamente incapacitantes, como depressão, dor, muitas das vezes dores articulares, dor precordial, que pode ser em alguns pacientes angina refratária, é um problema, sintomas digestivos, insônia, e muitas das vezes o foco tem sido simplesmente os sintomas cardíacos. E quando nós vamos olhar essas outras dimensões, o paciente se encontra com a sua qualidade de vida comprometida por outros sintomas importantemente impactantes na sua qualidade de vida e que não são discutidos com o paciente. Além do problema da terminalidade. Ajudar o paciente a se organizar para frente a um evento terminal. Se organizar do ponto de vista dos seus problemas pessoais, dos seus problemas financeiros, da sua espiritualidade. Então, essa nova disciplina que brota com um compromisso multidisciplinar, onde médicos, enfermeiras, nutrólogos, nutricionistas, profissionais ligados à psicologia e outras áreas, como o suporte espiritual do paciente, áreas como o serviço social, tem um papel importante de estar mediando e dando suporte ao paciente e à sua família em relação ao impacto que a cardiopatia e um conjunto de comorbidades levam o paciente.
Quando eu olho os pacientes com insuficiência cardíaca, que muitas das vezes são pessoas numa idade avançada, com 4, 5 comorbidades, eu tenho trabalhado junto com a minha equipe para que nós possamos ampliar, não só minimizar os sinais e sintomas da dispneia, da fadiga, mas também um olhar mais amplo sobre outros sinais e sintomas, principalmente o problema da dor e da depressão. Atuar sobre cada um desses pontos e organizar um plano de cuidados que possam envolver uma ação paliativista passa a ser realmente uma área que nós, cardiologistas, temos que ganhar mais competência nessa interação com médicos que começam a se especializar nessa área de cuidado paliativo. E como eu falei para vocês, fortemente embasada no conhecimento e na atuação dos pacientes neoplásicos, dos pacientes idosos e os pacientes pediátricos com doenças muitas vezes incapacitantes e sem tratamento específico. Portanto, esse é um desafio contemporâneo. Cardiologistas que lidam com pacientes idosos, onde a doença cardiovascular é altamente incapacitante ou tem um prognóstico sombrio do ponto de vista da sua perspectiva de sobrevida, nós temos que buscar uma organização desse cuidado paliativo e planejarmos para que, ao longo da linha de evolução da doença, nós possamos estar buscando dar suporte sobre todas essas dimensões, o suporte físico, social e, principalmente, espiritual dos nossos pacientes, já que o indivíduo, na sua complexidade, não é apenas a sua doença cardiovascular, e sim o indivíduo na sua totalidade, onde os aspectos emocionais, espirituais, familiares e as outras condições levam muitas das vezes a uma condição de má qualidade de vida, e o nosso papel como médico no enfrentamento de doenças complexas e desafiadoras está oferecendo ao paciente e à sua família aquilo que nós podemos dar de melhor, e muitas das vezes o melhor é combinar ao nosso cuidado assistencial, muitas vezes direcionado para o problema principal, um cuidado de suporte ao paciente. E esse tem sido uma experiência que nós estamos começando a aprender com essas áreas ligadas ao cuidado paliativo na esfera cardiovascular.